Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, após uma boa vitória do Vasco contra o Vitória no último final de semana, o Vasco se prepara para o jogo de amanhã contra o Vila Nova em São Januário. Vamos falar bastante aí do time do Vasco, grande desfalque do Vasco para essa partida. Também vamos falar aí das mudanças que foram feitas aí pelo técnico Lisca no último jogo, que deram muito certo e jogadores estão sendo valorizados pelo treinador. Vamos falar muito disso e muito mais aqui no canal, mas antes já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É muito importante você deixar o like aí pro YouTube entender que vocês estão realmente gostando do nosso vídeo e compartilhar com mais pessoas aí, atingir mais pessoas e com certeza mais torcedores do Vasco se inscreverem aqui no nosso canal. Dá essa moral aí, ajuda aí nosso canal a crescer cada dia mais. Também tem aquele recadão rápido para você, meu amigo, que quer mudar de vida, quer trabalhar em casa segunda-feira, tendo que acordar cedo, tendo que ir pegar ônibus para ir trabalhar, para ganhar um salário que você não merece. Você pode mudar a sua vida trabalhando dentro de casa. Você pode mudar a sua história, a história da sua família. Vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link aqui na descrição para você que tem um sonho de ganhar dinheiro trabalhando em casa e com a internet. A internet é um mundo gigantesco. Como eu sempre falo aqui, mudei a minha vida trabalhando na internet, estou ajudando outros amigos a mudarem de vida também. Vou deixar um link aqui na descrição, uma baita dica aí para você que tá afim de melhorar o seu padrão aí financeiro e também da sua família. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí para as notícias do Vasco, né? O Vasco que venceu o Vitória aí no último sábado por 1-0 com o gol do Sarrafiore, né? O jogador que foi uma grande aposta aí do técnico Lisca, entrando no lugar aí do Marquinhos Gabriel. O jogador correspondeu às expectativas, né? Desde quando ele foi contratado, e agora a gente espera que ele mantenha uma boa sequência à frente do Vasco, né? O Lisca que deu oportunidade para alguns jogadores que não vinham jogando com a nossa camisa, como é o caso do Miranda, que fez um bom jogo também contra o Vitória, tirando finalmente o Hernando do time titular do Vasco. Ainda tem informações que o Hernando pode retornar, mas eu acho bem complicado devido aí à boa atuação do Miranda. Após ele entrar aí no time do Vasco, o Vasco não tomou gol. Isso foi importante para o Vasco ter conseguido os 3 pontos no último final de semana aí contra o Vitória, né? Se o Vasco tivesse perdido aquele jogo, estaria numa situação complicadíssima hoje na Série B, até mesmo com empate, né? O Vasco venceu o jogo e mesmo assim ainda está na 9ª colocação, só que diminuiu aí a distância para o G4. O Vasco está hoje, como eu disse, na 9ª colocação com 25 pontos, a 2 pontos do Goiás, que é o 4º colocado hoje com 27 pontos, e a 5 pontos apenas do Náutico, que é o 1º colocado. A distância está diminuindo, o Náutico aí não vem conseguindo alguns bons resultados, e o Vasco pode, quem sabe, encostar de vez no líder da competição e ainda sonhar com esse título aí da Série B. Gostei bastante aí da postura do Vasco no jogo contra o Vitória, né? No momento que o Vasco fez o gol, era praticamente impossível ali o Vasco conseguir alguma coisa na partida devido às péssimas condições do campo, né? Tava bem complicado para as duas equipes. O Vasco superou todas as adversidades, conseguiu vencer o Vitória, trouxe esses 3 pontos importantíssimos para São Januário e agora vai enfrentar o Vila Nova amanhã às 9h30 da noite aí. Esse jogo terá transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco precisa vencer novamente, vai jogar em São Januário, é amplo favorito, só que vai ter um porém, meu amigo. O Vasco não vai ter aí o seu grande artilheiro, o Germancano. Germancano está fora dessa partida, tomou o 3º cartão amarelo, interrompendo aí a sequência de 23 jogos consecutivos do argentino jogando como titular do Vasco. Ele não entrará em campo no jogo de amanhã. Ele fez 14 gols nessa temporada, sem dúvida nenhuma, o grande jogador do Vasco, o melhor jogador que nós temos hoje no nosso time, e provavelmente o substituto deverá ser aí o Daniel Amorim. E eu acho que o estilo de jogo do Vasco vai mudar um pouquinho, né? Porque o Daniel Amorim é um jogador mais de área, né? Um jogador que tenta mais o cabeceio. Eu acho que o Vasco vai ter que jogar mais pelas laterais para tentar cruzamento a todo instante pro Daniel Amorim fazer os gols, né? A gente já viu que ele de gol de cabeça ele sabe fazer, né? Talvez se o Vasco continuar tomando gol de cabeça lá atrás, poderia colocar o Daniel Amorim de zagueiro, né? Talvez ele mudando de posição possa ter um sucesso ainda maior como jogador, né? Mas eu acho ele um bom atacante, um atacante aí realmente de Série B, mas que tá correspondendo às expectativas quando ele entra, né? Ele entra sempre na fogueira, né? O Vasco tá precisando empatar o jogo ou tentar virar o jogo. Ele sempre tá ali para tentar fazer os seus gols e não deixou aí a desejar nos jogos que ele marcou os gols, né? Vamos torcer para que ele substitua bem aí o Germancano e balance a rede, quem sabe dê a vitória pro Vascão no jogo contra o Vila Nova. O Vasco que agora, como eu já venho falando no canal, vai ter uma sequência de adversários que estão na parte de baixo. Venceu a primeira batalha aí contra o Vitória, agora vai ter o Vila Nova, que um jogo importantíssimo, os 3 pontos é o que
interessa pro Vasco, né? O técnico Lisca, como eu disse, vem valorizando alguns jogadores. Outro jogador que cresceu demais na mão do Lisca é o Juninho, né, cara? Jogador extraordinário, tem um futuro gigantesco pela frente. No início da temporada a gente esperava que esse jogador fosse ser aí talvez o Matias Galazza, claro. É um bom jogador, tá, é muito importante pro Vasco, só que eu acho o Juninho, ele é muito técnico, cara, ele tem muita habilidade, é um jogador diferenciado, na minha opinião. Eu acho que ele tem que ser, ele com a cabeça no lugar, não tendo problemas aí dentro do clube, nem nada disso, né, como teve no passado de renovação de contrato. Ele é um jogador que vai ter um futuro brilhante pela frente, jogador muito habilidoso, técnico, tem uma boa velocidade e tem uma boa visão de jogo. Isso é muito importante para o meio-campista moderno que a gente tem hoje dentro do Vasco. Tem que ser lapidado, tem que trabalhar bem o Juninho, um jogador muito importante. Todo técnico que chega no Vasco sempre utiliza o Juninho no início, né? Aí depois acaba que ele é sacado do time, o time às vezes não consegue os resultados, ele volta pro banco de reservas, pouco entra. Eu acho que agora o Lisca vai dar uma sequência maior pro garoto Juninho desenvolver o seu futebol de vez e mostrar o seu grande valor aí com a nossa camisa. Como a gente falou do Sarrafiori também aí, do Miranda, né? Outro jogador que vem crescendo, na minha opinião, com a mão do técnico Lisca. Morato, né? O Morato vem jogando bem aí com a camisa do Vasco, ele veste a camisa 10, tem que jogar bem, né, cara? Tem aí a responsabilidade de ser um dos armadores do time, apesar de não ser tão meia de criação sim, mas ele tem meio que uma responsabilidade e, na minha opinião, ele vem desempenhando bem, vem jogando bem, teve a oportunidade novamente de voltar ao time titular no lugar do Gabriel Peck e a gente espera aí que ele tenha uma boa regularidade e ajude o Vasco. E deixa aí nos comentários quem pra você vem sendo um dos melhores jogadores do Vasco. Você concorda com o Lisca, que fez essas mudanças, tirou o Marquinhos Gabriel do time, também tirou o Andrei do time e também o Hernando, que se Deus quiser não tem que voltar mais pro time titular. Porque o Miranda é tecnicamente melhor, muito melhor do que o Hernando. Para fechar, vamos falar aí de jogadores que podem, quem sabe, vir para o Vasco. O Lisca que pediu aí aqueles reforços, 5 reforços. Até o momento o Vasco não foi ao mercado contratar aí jogadores e a gente fica aqui no aguardo, né? A diretoria do Vasco vai fechar com algum nome ou se está esperando uma recuperação do Vasco aí na Série B para tentar trazer algum outro nome pontual. Como eu já venho falando nos vídeos, eu não acredito que o Vasco vai contratar 5 reforços, os 5 nomes pedidos aí pelo Lisca, 5 posições. Eu acho que vai ser 1 ou 2 reforços. Eu acho que o Vasco não vai investir assim tão pesado para contratar jogadores. Acho que seria interessante, né? Porque o Vasco já deu mostras que é um time irregular. Agora a gente espera que mantenha uma boa regularidade, uma sequência de vitórias. Agora que o Lisca está tendo um pouco mais de tempo para respirar, teve aí uma maratona gigantesca de jogos difíceis, principalmente aí da Copa do Brasil, que o Vasco foi roubado. E com certeza agora ele vem tendo um trabalho melhor aí com o grupo do Vasco. E vamos ver como que vai ser desenvolvido esse trabalho, né? Se os jogadores não corresponderem, o Vasco vai ter que ir ao mercado contratar realmente. Também o Vasco pode esperar aí, quem sabe, que chegue proposta para alguns outros jogadores que estão no nosso elenco hoje, jogadores que podem ser vendidos. Não é segredo para ninguém que o Vasco precisa de grana, né? Talvez o Vasco esteja esperando aí proposta para os jogadores aí que são da base, né? Como o Ricardo Graça, que estava lá nas Olimpíadas, o jogador se valorizou com o ouro olímpico, apesar de não ter entrado em campo, mas ele fez parte do grupo que ganhou o ouro aí importantíssimo para o Brasil, né? O bicampeonato aí nas Olimpíadas para nossa seleção. O Ricardo Graça, sem dúvida nenhuma, é um dos ativos do Vasco, né? E pegar a proposta, talvez o clube venda o jovem zagueiro. Outros jogadores que estão aí na expectativa de poderem ser vendidos é o meio-campista Andrei aí também, que vem tendo poucas oportunidades, como eu já falei aqui, teve uma sondagem do Red Bull Bragantino. Até o momento não teve uma proposta oficial, mas quem sabe pode ser que a qualquer momento o jogador deixe aí o Vasco, né? Se chegar a proposta do Red Bull. Agora eles estão com grana, né? Vendeu o Claudinho lá pro Zenit, né? Mais de 90 milhões de reais. Com certeza vão querer investir mais em jogadores aí para contratar, para reforçar o time na primeira divisão. Deixe aí nos comentários quem você gostaria que o Vasco vendesse aí para equilibrar as contas, quem você acha importante o Vasco vender, ou se você acha que o Vasco tem que ir ao mercado contratar jogadores para reforçar a nossa equipe. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Também se inscreve lá no meu canal Expresso Vasco, daqui a pouco tem vídeo lá, hein? Muito obrigado, tamo junto, saudações vascaínas a todos.